Boa noite, estamos de volta. Como é que foi a sua tarde? Tudo bem? Descansou? Firme? Muito bem, nós vamos continuar na segunda parte da nossa mensagem, a necessidade de um autoexame. Vamos mais uma vez orar a Deus e pedir dele a direção para a nossa vida? Vamos orar. Pai Santo, como é bom termos a oportunidade de nos relacionarmos com o Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o nosso socorro, o nosso protetor, o Senhor da nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e é tão bom descansar debaixo dos Teus cuidados. Agora, Senhor, mais uma vez pedimos que Teu Espírito Santo continue iluminando a nossa mente, dando-nos discernimento e conhecimento da Tua vontade, que nós sejamos fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nesta manhã nós ouvimos os dois ensinos acerca da necessidade de um autoexame. Por que o autor de Hebreus colocou esse tema? Vamos só fazer uma recapitulação das primeiras mensagens de Hebreus, capítulo 1, 2 e 3. O autor de Hebreus teve por finalidade orientar judeus messiânicos, judeus convertidos a Jesus Cristo. E certamente no meio dessas pessoas que creram em Cristo, havia pessoas também que tinham uma fé intelectual, mas também não tinham uma fé regeneradora. E por conta das perseguições, das aflições, do espólio dos seus bens, muitos judeus ficaram realmente pobres, abandonados. Eles agora estavam voltando atrás, vários estavam voltando atrás, estavam deixando de crer em Cristo e voltando para a lei, para amenizar o sofrimento que eles estavam passando e enfrentando. E então o autor de Hebreus tem por finalidade escrever para encorajá-los a ficarem firmes na sua fé em Cristo Jesus. E chegamos nesse ponto então, onde o autor fala da importância deles fazerem um autoexame acerca da salvação que eles têm em Cristo Jesus. Vamos lembrar também que a ênfase do autor de Hebreus foi mostrar aos judeus que até então viviam sob a lei, que Jesus era superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés. E agora ele está falando, olha, então coloque a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Falamos sobre o rei Agripa, que depois de ouvir a mensagem de salvação, o testemunho do apóstolo Paulo, ele disse: Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Então Agripa chegou muito perto da salvação. Ele chegou a ver a porta, mas ele não entrou pela porta, que é Jesus Cristo. Ficou do lado de fora, porque ele não creu de todo o coração na pessoa de Jesus Cristo. Nós enfatizamos então, irmãos, os dois pontos. Primeiro ponto, a necessidade de um autoexame quanto à salvação. Nós citamos o segundo ponto, que é a importância de confiar na palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela traz discernimento dos nossos pensamentos e propósitos do nosso coração. O terceiro ensino que nós queremos destacar então, baseado aqui no texto de Hebreus, no capítulo 4, eu quero ler para você o versículo 14, Hebreus 4, 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Eu enfatizei bastante na primeira mensagem sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez o autor de Hebreus enfatiza aqui, não é? Sobre Jesus que penetrou os céus, que nós devemos conservar firmes a nossa confissão. Então, o terceiro ponto é uma ênfase daquilo que eu já disse na primeira mensagem. A nossa fé para a salvação,
tem que estar firmada unicamente, exclusivamente na pessoa e na obra que Cristo realizou na cruz por nós. Só nele, só Cristo e mais nada. Não são as obras, não é a religião, não é a filosofia de vida, não é a minha maneira de viver, só Jesus. E também não é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus, só Jesus. Só Ele pagou o preço da nossa salvação eterna. E eu quero destacar aqui alguns versículos da palavra de Deus que enfatizam a importância unicamente da pessoa de Jesus Cristo para a salvação eterna da nossa alma. Em João capítulo 14, no versículo 6, é um versículo bastante conhecido. Eu acredito que você já deve saber de cor. Sabe qual é? Pode citar para nós? Então cita, sem olhar na Bíblia. Lembrou? Portanto, então diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras são de Jesus Cristo. E é interessante enfatizar o artigo definido que ele usou. Eu sou o caminho. Jesus não é um caminho, não é uma opção dentre vários caminhos. Ele é o caminho. É definido, é único. Não há outro caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Então, qualquer religião que exclui Jesus como Salvador é mentira, é engano, é ilusão, porque Jesus é a verdade, somente Ele é a verdade. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida eterna está na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero ainda ler João capítulo 17. João capítulo 17 traz o que nós chamamos de a oração sacerdotal de Cristo Jesus. Ele ora aqui pelos seus discípulos daqueles dias, mas não somente pelos discípulos, mas ele ora por você e por mim, porque ele fala que ele ora por todos aqueles que haveriam de crer nele. Então ele estava fazendo uma projeção para o futuro. E aqui no versículo de João, no capítulo 17, versículos 3 e 4, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus deixou claro que a salvação está em conhecer a Deus e Jesus Cristo, que é Deus, que é o Filho de Deus. Artigo definido, único caminho. Não somente é importante lembrarmos que o que Jesus falou, mas a mensagem dos apóstolos também foi esta mesma mensagem. Em Atos, no capítulo 4, nos versículos 11 e 12, diz assim, e aqui quem está pregando é Pedro. Lembre que Pedro foi o apóstolo de Jesus, ele andou com Jesus, ele ouviu de Jesus, ele foi orientado, ensinado por Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, ele presenciou a morte, até mesmo ele traiu Jesus, negando, mas ele se arrependeu e Jesus então foi até ele, perdoou o seu pecado e Jesus o comissionou a apacentar as suas ovelhas. E o apóstolo Pedro aqui, no texto de Atos capítulo 4, versículo 11, ele dá esse testemunho acerca da pessoa de Jesus Cristo. Ele diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então Jesus está dizendo que esta pedra é a pedra fundamental, em que os judeus rejeitaram. E ele diz assim, no versículo 12, Pedro deixou muito claro, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos.
Então, irmãos, o segundo ensino é este, e embora eu enfatizei isso na primeira mensagem, mas eu quero enfatizar novamente porque o autor de Hebreus fala sobre isso. Conservemos firmes a nossa fé, e não há salvação em nenhum outro, senão na pessoa, na obra que Jesus realizou na cruz por nós. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate, ou seja, em pagamento. Resgate é pagamento. Então Jesus se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então Paulo também levou esta mensagem a Timóteo para que ele pregasse. Paulo disse para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, exorta, repreende com toda longanimidade. Esta era a mensagem que Timóteo, orientado por Paulo, deveria levar a todos os seus ouvintes, que há um só mediador entre Deus e os homens. Então, irmãos, é muito importante nós enfatizarmos isso. Infelizmente, há muitas religiões que colocam pessoas como mediadoras, que são completamente rejeitadas por Deus, porque Deus é muito claro: há um só mediador entre Deus e os homens. Então esse é o segundo ensino: fé unicamente, exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra. O que você precisa entender? Que Jesus é Deus, que Ele veio ao mundo, entrou entre nós, se tornou homem, humano como eu e você. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas a Bíblia fala: Ele não pecou. A Bíblia fala: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E que Ele morreu na cruz e pagou os nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, e Ele oferece vida eterna, perdão, salvação a todos aqueles que se arrependem e creem. Por isso que nós enfatizamos na primeira mensagem a importância de se arrepender e crer. E o grande perigo que nós mencionamos foi a incredulidade. E o quarto ensino que nós podemos destacar aqui de Hebreus, a partir do versículo 15 e 16, o quarto ensino é confiar o futuro aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Confie a sua vida, o seu futuro, aos cuidados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então, Hebreus capítulo 4, 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o único mediador, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, nós temos um grande sumo sacerdote, que antes de tomar esta posição, ele era Deus, mas ele se fez homem. Ele viveu entre nós como humano. Ele sentiu na sua pele, no seu corpo, as nossas dores. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele passou fome, sede, angústias, foi desprezado. E ele conhece os sofrimentos que nós temos em nossa humanidade. Talvez você pense que Deus não compreende a sua aflição, a sua dor, os problemas que você tem enfrentado na sua vida. Mas Ele conhece, porque Ele se fez homem, Ele se fez humano.
Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é sentir dor, tanto dor espiritual, emocional e física. Ele sentiu todas as dores no seu corpo, por mim e por você. Por isso ele compreende você. Ele te ama. E nós podemos confiar em suas mãos o nosso futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele não somente ele foi o Cordeiro de Deus imaculado, perfeito, que foi oferecido na cruz pelos nossos pecados, mas ele se tornou também o sumo sacerdote. E qual era a função do sumo sacerdote? Era levar o sacrifício no Santo dos Santos. Aquele cordeiro que foi imolado, cujo sangue foi derramado como propiciação do pecado, era levado uma vez por ano para perdão do pecado dos israelitas. E agora Jesus, ele se tornou o Cordeiro perfeito, imaculado. E não somente ele ofereceu a sua vida como sacrifício, mas ele tomou a posição de sumo sacerdote e levou diante de Deus o seu próprio sacrifício, a sua própria vida, o pagamento, o resgate que ele pagou na cruz em nosso lugar. E lá na cruz, a última palavra que Jesus Cristo proferiu foi: está consumado. E esta palavra traz um significado muito importante. Quer dizer, está pago. É o pagamento de uma dívida. Jesus pagou na cruz a dívida dos nossos pecados. E como sumo sacerdote agora, ele compreende as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas depressões, as nossas angústias. E ele diz para nós: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Você vai encontrar graça, você vai encontrar perdão, você vai encontrar compreensão, você vai encontrar apoio em Jesus Cristo, porque Ele entende o que você passa, Ele sabe o que você enfrenta, Ele entende a sua aflição, porque Ele foi homem, Ele foi humano, como nós somos humanos. E nós podemos chegar ao trono da graça. Graça é favor que nós não merecemos. Se nós merecêssemos, não seria graça. Mas é justamente porque nós não merecemos. Ele derrama sobre nós a sua graça. E nós vamos encontrar misericórdia e socorro na hora que nós mais precisamos. Vamos lembrar que Ele entende as nossas dores, porque a Bíblia fala que Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele não pecou. Por isso que o sacrifício dele foi aceito na cruz por nós, como pagamento dos nossos pecados. Assim, irmãos, o texto de Hebreus nos enfatiza a importância de nós fazermos um autoexame. Os 4 ensinos que nós mencionamos aqui, desde a primeira mensagem de manhã. Primeiro, a necessidade de um autoexame quanto à salvação. Segundo, a importância de confiar na palavra de Deus. A Bíblia nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos fortalece, alimento para a nossa alma. Confiar, fé, termos a nossa fé unicamente na pessoa e na obra que Cristo realizou na cruz por nós. Não se deixe enganar, não tente pegar atalhos, não confie em nada senão na pessoa de Jesus Cristo. E, finalmente, confie o seu futuro aos cuidados do Senhor. Talvez você esteja apreensivo por causa desta pandemia. Se eu pegar este vírus, será que eu vou sobreviver? Se eu pegar esse vírus, será que eu vou suportar? Olha, você não precisa ficar preocupado com isso. Aquele que cuida dos pássaros, aquele que embeleza os lírios do campo, cuida de nós. É o nosso Deus, o nosso bom pastor, aquele que nos fez em Cristo filhos amados do Senhor. Você é filho de Deus. Confie o seu futuro aos cuidados deste Deus amoroso. Você está nas mãos dele, nas palmas das mãos dele. E não há lugar mais seguro senão nas mãos do Senhor.
Que Deus te abençoe, que a sua fé seja fortalecida na pessoa e na obra de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Mais uma vez, ó Pai, obrigado pela bênção de sermos chamados filhos de Deus. Agora nós fazemos parte da tua família, porque Jesus fez a obra completa por nós na cruz, pagando os nossos pecados, nos perdoando, nos dando a vida eterna. Ainda oramos a Deus, se há alguém que está me ouvindo neste momento, que ele se arrependa dos seus pecados verdadeiramente, regenera esta alma, Senhor, e que ele creia em Cristo como Senhor da sua vida e decida segui-lo e amá-lo durante todos os dias da sua vida. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, uma boa noite, uma boa semana. Vamos continuar firmes com a nossa confiança no Senhor. Um abraço. Continua aqui em São Paulo, todas as manhãs, de terça a sexta-feira. Eu estou no gabinete pastoral, orando, estou estudando, estou lendo, meditando aqui no texto de Hebreus, para poder compartilhar esses ensinos com vocês. E se você puder, mostre para os seus amigos, para os seus vizinhos, esses vídeos. Mostre o endereço para que eles possam ter a oportunidade de ouvir acerca da salvação que é em Cristo Jesus. Uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigado.